Olá pessoal, meu nome é Eduardo Lima e esse aqui é seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. E hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês. Dessa vez é para falar minhas primeiras impressões sobre este livro aqui, Malcolm X, Uma Vida de Reinvenções, de Minnie Marable. Eu comprei esse livro aqui recentemente, na verdade foi ontem que eu comprei esse livro, e eu fiquei na dúvida se comprar esse livro, né? Eu fiquei achando se era uma biografia confiável, mas lendo o livro me pareceu bastante honesto e me motivou muito a continuar lendo ele. É um livro bem completo, como vocês podem ver, e ele está falando sobre a vida de Malcolm X, que é uma personalidade histórica que sempre me gerou curiosidade. Eu conhecia pouquíssima coisa sobre Malcolm X, apenas alguns trechos de vídeo dele, dos discursos dele que tem aqui pelo YouTube, e também sabia que ele era um líder pelos direitos civis dos negros, só que ele tinha uma militância radical se comparado a outros líderes como o Martin Luther King. Então eu precisava realmente de uma biografia dele. E lendo o livro, eu passei a gostar muito. Vou lendo aqui, aqui a sinopse do livro, me deixou um pouco na dúvida, né? Eu fiquei até com medo. Pô, será que é algum conservador maluco que está usando o livro para algum dos seus detratores, né? Mas não. Vou ler aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo falar aqui, o que eu estou querendo dizer aqui. Ó, a sinopse do livro é a seguinte: até agora, só os negros sangraram. E isso não é visto pelos brancos como derramamento de sangue. Para que o homem branco considere um conflito sangrento, é preciso que sangue branco seja derramado. Nada mais distinto da mensagem de paz propagada por Malcolm X em seus últimos meses de vida que o ódio racial que até o início de 1964 impregnava as palavras como ministro da nação do Islã. Ele fala aqui que durante muito tempo ele foi um desses ministros, né, de uma seita islâmica. Eu vou explicar um pouco mais tarde. Essa transformação radical foi apenas uma das metamorfoses sofridas pelo inspirador do movimento Black Power, ao longo de uma existência curta, mas plena e tumultuada como poucas. Da pobreza da infância órfã, pobreza da infância órfã, à conversão ao Islã, dos crimes inconsequentes da juventude à longa pena cumprida por assalto armado, dos períodos como gigolô e traficante de drogas à defesa veemente dos direitos civis dos negros americanos. Este ambicioso relato biográfico reconstitui o heterodoxo percurso de um dos ativistas políticos mais influentes do século XX, símbolo trágico de uma época de profundas transformações na sociedade norte-americana. Ou seja, como vocês podem ver pela sinopse aqui, né, deixa um pouco confuso, né, de como vai se tratar esse livro, mas lendo dá para ver que realmente é uma pesquisa séria e mostrando muita coisa que o Malcolm ele sofreu na infância, né? E mostrando que era a situação da sociedade americana naquele período de segregação racial, né? Em que os negros eles não podiam frequentar determinados lugares, não podiam alugar casas em determinados lugares, e mesmo nos locais onde eles viviam, poderiam sofrer ataques racistas. Muitas pessoas morreram por causa de linchamentos públicos que eram impunes, entendeu? Enfim, eu vou ler alguns trechos aqui, que é bastante interessante, que vocês vão entender um pouco melhor. A introdução, ele fala sobre a seita, né? Essa seita islâmica que ele fazia parte. Vamos lá, ó. Na tarde de inverno de domingo, 21 de fevereiro de 1965, o Grand Ballroom tinha reservado para a controvertida organização para a Unidade Afro-Americana, grupo político do Harlem. Por quase um ano, a administração de Aldo Boone vinha alugando o salão para ele, mas nunca deixou
de preocupar-se com seu líder, Malcolm X. Cerca de 10 anos antes, ele chegara como ministro do Templo número 7, sede local de uma seita islâmica militante, a Nação do Islã Perdida e Reencontrada. Os membros da seita, que passou a ser chamada pela imprensa de muçulmanos negros, diziam que os brancos eram demônios e que os negros americanos eram a tribo asiática perdida de Shabazz, escravizada na selva racial da América. A rota para a salvação exigia que os convertidos rejeitassem seus sobrenomes de escravos, substituindo-os pela letra X. Está vendo aí a explicação do nome dele, né? Malcolm X. Símbolo que representava o desconhecido. Prometia-se aos membros que, depois de anos de dedicação pessoal e crescimento espiritual, eles receberiam seus sobrenomes originais, entre aspas, né? Originais entre aspas, em consonância com a sua verdadeira identidade asiática. Como porta-voz mais ativo publicamente, Malcolm X tornou-se conhecido por suas críticas desafiadoras aos líderes de direitos civis e aos políticos brancos. Ou seja, eles criticavam líderes pacíficos, né, dos direitos civis. E aqui outra parte interessante, aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Depois de um tempo, o Malcolm rompeu com essa seita. Né? Aqui fala, em março do ano anterior, Malcolm X tinha anunciado sua independência da NOI. Ele rapidamente estabeleceu seu próprio grupo espiritual, Mesquita Muçulmana, em grande parte para abrigar os membros da NOI que tinham deixado a seita por solidariedade a ele. Apesar do rompimento, ele continuou a fazer declarações altamente polêmicas. E aqui, aspas, haverá mais violência do que nunca este ano, previu ele para um repórter do The New York Times, em março de 1964. Por exemplo, é melhor que os brancos entendam isso. Enquanto há tempo, os negros, no âmbito da massa, estão prontos para agir. O chefe da polícia de Nova York reagiu a essa previsão rotulando Malcolm de outro que se diz líder e que defende abertamente o derramamento de sangue e a revolta armada, e faz pouco dos sinceros esforços dos homens razoáveis para resolver o problema da igualdade de direitos por meios apropriados, pacíficos e legítimos. Malcolm não se deixou intimidar pelo ataque. A maior homenagem que alguém pode me fazer, respondeu ele, é dizer que sou responsável, porque responsáveis para eles são os negros subservientes às autoridades brancas, negros Pai Tomás. Pai Tomás é o nome de um livro de literatura, né? Eu até tenho esse livro, mas eu ainda não li, então não tem como dizer. Mas, enfim, ele está se referindo àqueles negros que eram subservientes aos brancos, né? Aqueles que não se revoltavam contra a opressão que eles sofriam. Aqui fala. Semanas depois, Malcolm X pareceu ter tido uma revelação espiritual. Em abril, visitou a cidade sagrada de Meca, num raja espiritual. E ao voltar para os Estados Unidos, declarou que se converter ao Islã sunita ortodoxo, rejeitando vínculos com a nação do Islã e com seu líder, Elijah Muhammad. Anunciou sua oposição a qualquer forma de fanatismo e intolerância. Dizia-se ocioso para cooperar com os grupos de direitos civis e trabalhar com qualquer branco que genuinamente apoiasse a causa dos negros americanos. Mas, apesar desse reconhecimento, continuou a fazer declarações polêmicas, por exemplo, convocando os negros a formar grupos de tiro para proteger suas famílias de ataques racistas, e condenando os candidatos à presidência dos grandes partidos, Lyndon Johnson e Barry Goldwater, por não oferecerem escolha para os negros. Ou seja, ele queria que os negros formassem grupos armados de autodefesa, né? E pelo que você lê aqui, pela história que você vai lendo aqui, de como foi a infância dele, das coisas que a família dele sofreu, você entende o porquê ele defendia esses grupos de negros armados para se protegerem. Né? Não era uma coisa assim, ele é super radical e queria armar os negros. Não, era necessário realmente que houvesse uma autodefesa dos negros nessa situação aqui em que eles viviam. E aqui ele fala um pouco sobre a segurança, né, que havia no momento em que ele foi assassinado, né, pela a pouca segurança que tinha.
na época. Ele mesmo afrouxou a segurança em alguns casos, né, a baixa segurança que aqui diz, né, e mostra que a posição dos assassinos, como os assassinos se posicionaram na cena do crime. Está dizendo aqui, àquela altura todos os futuros assassinos já estavam dentro do prédio. Só uma explicação básica. A introdução começa assim, a introdução começa falando do assassinato dele, né, dentro da introdução, e depois, provavelmente, mas não chega a falar o momento em que ele foi atingido, né, baleado, só fala como os assassinos estavam posicionados, né? Provavelmente, né, acredito que isso seja falado depois, né, o que aconteceu depois que ele levou um tiro. Mas aqui diz simplesmente, àquela altura, todos os futuros assassinos já estavam dentro do prédio. Como tinham previsto, ninguém os deteve para ver se estavam armados. O grupo dividiu-se. Os 3 pistoleiros acharam cadeiras na primeira fila, na frente ou à esquerda da tribuna do orador. Um atirador, homem atarracado de cor escura, na casa dos 20 anos, deveria dar os primeiros tiros. 2 outros carregavam revólveres. A função deles era acabar com Malcolm depois dos disparos iniciais. Os 2 últimos conspiradores sentaram-se lado a lado, nas cadeiras de madeira da 7ª fila. Eles deveriam distrair a atenção do público. Se possível, um deles acenderia uma bomba de fumaça. Interessante essa parte aqui. E depois disso ele fala que ele se tornou uma santidade laica. Fala aqui, ó. Para muitos afro-americanos, 21 de fevereiro de 1965 está tão profundamente gravado na memória quanto o assassinato de John F. Kennedy e do Martin Luther King Jr. para outros americanos. Na turbulenta esteira de sua morte, os discípulos de Malcolm X adotaram o slogan Black Power e o levaram à condição de santidade laica. No fim dos anos de 1960, Malcolm X encarnava o ideal da negritude para uma geração inteira. Com E.B. Du Bois, Richard White e James Baldwin. Ele tinha denunciado os custos psicológicos e sociais que o racismo impusera à sua gente. Também era largamente admirado como homem de ação intransigente, o oposto dos líderes negros não violentos e de pensamento voltado para a classe média, que tinham dominado o movimento de direitos civis antes dele. Ou seja, ele está falando aqui sobre os negros de classe média, que muitos direitos civis pacíficos eles tinham uma influência muito grande dentro da classe média negra, né, que se formavam. E aqui ele fala as diferenças de origem, né, da popularidade do Martin Luther King e do Malcolm X. O líder mais estreitamente ligado a Malcolm na vida e na morte era, sem dúvida, King. No entanto, apesar de ter passado a maior parte do começo da vida na área urbana de Atlanta, King raramente era identificado como representante dos negros do gueto. Nas décadas que se seguiram ao seu assassinato, ele foi associado a imagens do sul, predominantemente rural e interiorano. Malcolm, diferentemente, era produto do gueto moderno. A raiva que expressava era uma reação ao racismo do contexto urbano. Escolas urbanas segregadas, moradias de baixa qualidade, altas taxas de mortalidade infantil, drogas e crime. Como nos anos 1960, a maioria esmagadora dos afro-americanos vivia em cidades grandes, as condições que definiam sua existência estavam mais estreitamente ligadas àquilo do que Malcolm falava do que àquilo que King representava. Consequentemente, ele foi capaz de formar um grande público entre os guetos das cidades, que viam na resistência passiva uma ferramenta insuficiente para desmantelar o racismo institucional. Então, vocês podem ver aqui, ele via como insuficiente a resistência passiva para poder eliminar o racismo institucional nos Estados Unidos. Bom, aqui ele fala questão de assimilação. Aqui eles falam alguns dos problemas da outra autobiografia, da autobiografia que o Malcolm fez. Ele falou que ele fez junto com a outra pessoa, né? Com Alex Haley, né? E ele diz que a autobiografia é muito mais do Haley do que
propriamente do Malcolm X. Né? Outra coisa que ele diz que ela não foi... o Malcolm X também não teve oportunidade de revisar a autobiografia porque ele foi assassinado antes. Né? E aqui ele fala alguns trechos problemáticos da outra autobiografia. E aqui ele explica os problemas de produzir essa autobiografia dele, né? Sobre o Malcolm X. Olha, a busca de provas históricas e da verdade factual era complicada ainda mais pelas complexas e variadas camadas da vida do biografado. Mestre da retórica pública, ele era capaz de contar com habilidades histórias da própria vida que eram parcialmente fictícias, mas que soavam verdadeiras para a maioria dos negros que se deparavam com o racismo. Desde muito novo, Malcolm Little, nome original, construiu múltiplas máscaras que distanciavam seu eu interior do mundo ao redor. Anos depois, fosse numa cela de prisão em Massachusetts ou numa viagem solitária pelo continente africano durante as revoluções anticoloniais, ele mantinha a dupla capacidade de prever ações alheias e de lhe tirar o máximo efeito de si mesmo. Adquiriu as sutis ferramentas de um etnógrafo, trabalhando sua linguagem para adaptá-la aos contextos culturais de públicos diversos. Como resultado, diferentes grupos viam sua personalidade e sua mensagem em evolução através de lentes particulares. Em qualquer contexto, Malcolm transpirava charme e um saudável senso de humor que lhe permitiam desarmar adversários ideológicos e apresentar argumentos provocadores e até ofensivos. E aqui também fala sobre vários nomes que ele teve, né? E aqui, um inimigo implacável. Né? Malcolm esteve para uma entrevista no começo de março de 1964, atribuiu a aura de valentia física à sua atividade política. Em nossa época, homem nenhum foi capaz de provocar tanto medo e ódio no homem branco como Malcolm, porque nele o branco percebia um inimigo implacável que não poderia ser comprado. Um homem irrestritamente comprometido com a causa da libertação do homem negro. Até mesmo Malcolm, nos primeiros anos, costumava usar metáforas sugestivas para descrever sua personalidade. Por exemplo, descrevendo a época em que passou numa prisão em Massachusetts, em 1946, ele comparou seu confinamento ao de um animal apanhado numa armadilha. Eu andava horas de um lado para outro, como um leopardo enjaulado, praguejando violentamente em voz alta. Com o tempo, os homens de outras celas me deram um apelido, Satã. A mulher de Handler, que estava presente quando Malcolm visitou sua casa, admitiu para o marido, sabe, foi como tomar chá com um Pantera Negra. Pantera Negra, que era um daqueles membros do movimento do partido, do Pantera Negra, né? Também era um movimento antirracista e comunista. Bem, gente, e aqui ele está falando sobre as características, né, que enraizaram a figura, a personalidade, a imagem do Malcolm X para o afro-americano. Ele diz aqui, ó, para os negros americanos, porém, o apelo de Malcolm estava enraizado em suas imagens culturais inteiramente diversas. O que o tornava verdadeiramente original era o fato de apresentar-se como a encarnação das duas figuras centrais da cultura popular afro-americana, simultaneamente: o espertalhão vigarista e o pregador ministro, homens de duas caras. O vigarista é imprevisível, capaz de afrontosas transgressões. O pregador salva almas, repara vidas partidas e promete um novo mundo. Malcolm era um dedicado estudioso da cultura popular negra e, para apresentar um argumento político convincente, costumava misturar histórias de animais, metáforas da vida rural e contos de vigarista. Por exemplo, contando a fábula do lobo e da raposa, com Johnson e Goldwalter como personagens. Seus discursos hipnotizavam as plateias porque ele era capaz de orquestrar seus temas numa narrativa que prometia a salvação final. Apresentava-se como um homem intransigente, inteiramente dedicado ao fortalecimento dos negros, sem temer pela própria segurança pessoal. Até os que rejeitavam sua política lhe reconheciam a sinceridade. Interessante aqui. E aqui ele fala uma coisa interessante, ó. Meu principal objetivo neste livro é ir além da lenda, recontar o que de fato ocorreu na vida de Malcolm.
Também apresenta os fatos de que o próprio Malcolm não poderia ter tido conhecimento, como a extensão da vigilância ilegal e dos transtornos perpetrados contra ele pelo FBI e pelo Departamento de Polícia de Nova York. A verdade sobre os seguidores que o traíram, política e pessoalmente, e a identificação dos responsáveis pelo assassinato de Malcolm. Ou seja, está falando aqui do envolvimento do FBI, né, que pode ter tido envolvimento no assassinato dele, né? Não diz claramente aqui, mas dá a entender isso, né? Já que ele sofria vigilância ilegal do FBI, isso pode ter ocorrido. Não, na verdade ele fala aqui, né? Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui, que ele fala sobre universalismo islâmico. Malcolm acabou adotando o verdadeiro universalismo islâmico e sua crença em que todos encontram a graça de Alá, seja qual for a raça. O Islã foi também a plataforma espiritual sobre a qual ele construiu uma política de revolução no terceiro mundo, que tinha notáveis semelhanças com a de Che Guevara, guerrilheiro argentino e coautor da Revolução Cubana de 1959. Foi também a ponte política que pôs Malcolm em contato com a Irmandade Muçulmana no Líbano, assim como no Egito e em Gaza com a Organização para a Libertação da Palestina. Pedir o apoio do governo de Gamal Abdel Nasser para suas atividades em favor do Islã ortodoxo nos Estados Unidos talvez tenha tornado necessário adotar as posições políticas de Nasser, como a feroz oposição a Israel. Continuando aqui. Restam também muitas perguntas não respondidas sobre a morte de Malcolm e sobre quais grupos foram responsáveis pela ordem de matá-lo. A história não é uma investigação de casos ainda pendentes. Tive de sopesar probabilidades de médicos legais e não certezas. Apesar de 3 membros da NOI terem sido condenados em 1966 por assassinato, muitos indícios sugerem que 2 eram completamente inocentes do crime, que tanto o FBI como o Departamento de Polícia de Nova York tiveram conhecimento prévio, que o escritório do promotor público do Condado de Nova York talvez tenha se preocupado mais em proteger a identidade de policiais, informantes infiltrados, do que em prender os verdadeiros assassinos. Olha aí, mais uma coisa aí que revela muito sobre a ação do FBI, né? E um possível envolvimento do FBI, né? Na sua no seu assassinato. E aqui ele diz também, de outro lado, qualquer revisão abrangente de sua trajetória pública revela grandes erros de julgamento, incluindo negociações com a Ku Klux Klan, mas diferentemente de muitos outros líderes, Malcolm teve a coragem de reconhecer seus erros e de procurar aqueles a quem ofendera para pedir desculpas. Mesmo quando discordava dele, eu admirava profundamente a integridade de seu caráter e o amor que, obviamente, sentia pelos afro-americanos e sua cultura. Interessante estar falando aqui, né? Ainda não chegou nessa parte, não. Né? Na verdade, eu li só a parte da infância dele, né? Na infância, a parte pelo que os pais dele sofreram, que é bastante interessante. E eu achei os pais dele, eles eram bastante politizados, né? Com certeza isso influenciou muito a ele se tornar também um líder político. Só que os pais dele eram influenciados por um homem chamado Garvey. Está dizendo aqui que ele criou um movimento garveirista. É bastante interessante, porque esse movimento do Garvey, ele, apesar de ser um movimento antirracista, ele era profundamente admirador do capitalismo. Como vocês podem ver aqui, eu vou ler para vocês uma parte aqui. Fundamental para o apelo exercido por Garvey era a sua adoção entusiástica do capitalismo e seu evangelho do sucesso, autodomínio, força de vontade e trabalho árduo dariam as condições para erguer os negros americanos. Não se enganem, dizia ele aos seguidores. Riqueza é força, riqueza é poder, riqueza é influência, riqueza é justiça, liberdade e direitos humanos de verdade. O objetivo da Liga das Comunidades Africanas era abrir, em suas palavras, casas comerciais, casas de distribuição e também participar de negócios de todos os tipos por atacado e a varejo. A partir do Harlem, a Liga abriu mercearias e restaurantes e até financiou a compra de uma lavanderia a vapor. Em 1920, Garvey construiu uma entidade jurídica
a Corporação de Fábricas Negras para supervisionar a crescente lista de negócios do movimento. Seu projeto comercial mais conhecido e mais controvertido, entretanto, foi a Black Star Line, empresa de navios a vapor apoiada por dezenas de milhares de negros, que compraram ações de 5 a 10 dólares. Ironicamente, toda essa atividade dependia da existência de uma segregação racial de fato, que limitava a concorrência dos negociantes brancos que se recusavam a investir em guetos urbanos. Ou seja, ele fez, como os brancos, por racismo, se recusava a melhorar as condições de vida do negro, ele, através desses seus empreendimentos, ele dava emprego para os negros, abria negócios, abria as empresas para os negros, né? um tipo de empreendedorismo negro, né? E aqui fala que, ironicamente, era a segregação racial que havia que fazia com que esses empregos prosperassem, porque se eles tivessem que competir de igual para igual com outros negociantes brancos, provavelmente e com certeza ia ser muito mais difícil dele prosperar competindo com todos, né? Como ele só competia ali entre os próprios negros, ele conseguiu essa grande sucesso nesses seus empreendimentos. E aqui, inclusive, fala disso. A separação racial, pregava Garvey, era essencial para o progresso de sua gente, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Seu programa era uma mistura informal de ideias tiradas de fontes tão díspares quanto Frederick Douglass, Andrew Carnegie, Ralph Waldo Emerson, Horatio Alger e Benjamin Franklin, adaptadas a um contexto de realizações que ocupava uma esfera separada dos brancos. Negros jamais se respeitariam a si mesmos como povo enquanto dependessem de outros para emprego, negócios e questões financeiras. Como Booker T. Washington, Garvey sentia que a segregação de Jim Crow não desapareceria rapidamente. Era lógico, portanto, transformar o mal inevitável na pedra angular do progresso do grupo. E aqui, os negros precisavam rejeitar as distinções de classe, religião, nacionalidade e etnia que tradicionalmente dividiam suas comunidades. Os descendentes de africanos faziam parte de uma nação transnacional, uma raça global com um destino comum. O Manifesto Inicial da UNIA, em 1914, convocava pessoas de ascendência negra ou africana a estabelecer uma confraternidade universal dentro da raça, para promover o espírito de raça, de orgulho e de amor, e ajudar o processo civilizatório de tribos atrasadas da África. E aqui eu achei mais interessante, apesar dele defender com entusiasmo o capitalismo, por outra, uma coisa bastante contraditória é que ele era contra o colonialismo, que é o que está dizendo aqui. Por exemplo, ele defendia a libertação da África, né? Lembrando que nesse tempo aqui, a África ainda estava colonizada, né? Colonizada politicamente, né? Falando que houve a libertação das colônias africanas, né? Que eles passaram a ter uma relativa independência política, né? No final do século XX, mas continua com uma dependência econômica, ainda hoje. Mas aqui, né, nessa época, a África ainda na África ainda existiam colônias, né? E aqui ele diz, posteriormente, muitos negros de classe média refutaram o garveísmo como um movimento irremediavelmente utópico de volta à África, que subestimava sua visão global radical. O que Garvey reconheceu foi que o velho e o novo mundo estavam inextricavelmente ligados. Negros no Caribe, nos Estados Unidos, jamais seriam verdadeiramente livres enquanto a própria África não fosse libertada. O pan-africanismo, a crença na total independência política da África de todas as colônias onde os negros viviam, era um objetivo essencial, ou seja, ele apoiou a libertação da África, né? Eu falo que é contraditório porque, obviamente, que o colonialismo também faz parte do capitalismo, né? Então ele defendia o capitalismo negro, mas ele era contra as colônias africanas, né? Bom, e aqui muito interessante aqui, né, que ele fala sobre a Ku Klux Klan,
né, que é aquele grupo racista, né, criado, que ele foi criado logo após a Guerra Civil, mas depois ele foi recriado, né, para matar negros. Vamos dar uma lida aqui rapidinho. Sua indicação coincidiu com o explosivo renascimento da Ku Klux Klan, KKK, no interior dos Estados Unidos. Criado no rescaldo da Guerra Civil, a primeira clã tinha sido uma organização de justiceiros brancos crentes na superioridade de sua raça, que utilizava a violência e o terror, principalmente contra afro-americanos recém-libertos. A segunda KKK surgida da onda de xenofobia que tomou conta de milhões de americanos brancos depois da Primeira Guerra Mundial. Ampliou seus alvos para incluir judeus, católicos, asiáticos e estrangeiros não europeus. Vocês podem ver, eram esses os perseguidos pela Ku Klux Klan. E aqui fala, antes do fim daquele ano, antes do fim de 1921, mais de 24 grupos tinham surgido, atraindo de início uma média de 800 novos membros por semana em todo o estado. Seus fóruns eram bem divulgados e, pela altura de 1923, o número de membros chegava a 45 mil. Dentro de um ano, manifestações, desfiles e queima de cruzes já eram comuns em todo o estado. Segundo Michael W. Schuyler, importante historiador local, na convenção estadual da KKK em 1924, no centro de Lincoln, havia 1.100 homens da clã vestidos de bata branca. Dignatários da clã desfilavam em carros abertos. Cavaleiros encapuzados marchavam a pé, geralmente carregando a bandeira americana. Outros iam a cavalo. Não era bem o grupo que, em décadas posteriormente, seria obrigado a viver na clandestinidade. Ou seja, falando de como a clã era aceitável para aquela sociedade, né? E mais tarde ele vai falar um pouco mais da clã, né? Falando da clã feminina, da clã para crianças, ou seja, toda ali uma cultura girando em torno da clã. Outra coisa interessante, ele falando sobre como a clã era um tipo de partido invisível dentro do Estado, entranhado no Estado americano, né? Na política americana, que ele falava que a clã tinha muitos de seus representantes no Partido Republicano e no Partido Democrata, ou seja, ambos os partidos tinham membros da clã entre os seus políticos. Então, isso fazia com que a clã tivesse uma maioria nas principais assembleias estaduais, né? Então, isso favorecia mais ainda a segregação racial, né? Já que quem fazia as leis, na maioria das vezes, eram os próprios membros da clã. Aqui fala das ameaças da clã, né? Ameaças contra o pai do Malcolm X, né? O Will. As responsabilidades de Hill na Unia exigiam que às vezes viajasse centenas de quilômetros. Numa dessas viagens, no inverno de 1925, homens encapuzados da clã foram à casa de Little no meio da noite. Louise, grávida de novo, saiu corajosamente até a varanda para enfrentá-los. Eles exigiram que Hill saísse imediatamente. Louise disse-lhes que estava sozinha com 3 filhos pequenos e que o marido viajara para pregar em Milwaukee. Frustrados, os justiceiros da clã avisaram Louise que ela e toda a família deveriam deixar a cidade, que os problemas provocados por Hill na comunidade negra de Omaha não seriam tolerados. Para reforçar o recado, quebraram todas as janelas. Depois entraram no carro e foram embora, escreveu Malcolm, rememorando o que ouvira sobre o incidente. As tochas brilhando tão de repente como quando chegaram. Umas coisas interessantes aqui, né? Sobre o caso em que eles foram despejados aqui por serem negros, né? Ó, eles foram para uma casa, né? Só que eles não sabiam, né? Que havia um caso que nessa casa tinha uma cláusula de exclusão racial que impedia a venda desse móvel para negros. E eles foram despejados, né?
E os próprios vizinhos obrigaram essa família, a família do Malcolm, a serem despejados. Só que é o seguinte, aconteceu algo pior ainda, que é o que eu vou relatar para vocês. Ó. Os racistas locais não se contentaram em esperar o devido processo legal. Ou seja, o juiz já deu a ordem de despejo, né? Mas os racistas quiseram fazer justiça com as próprias mãos. Justiça, entre aspas, né? Justiça na visão deles, né? No começo da manhã de 8 de novembro, a casa dos Little foi abalada por uma explosão que Ian atribuiu a vários homens brancos, nenhum dos quais ele reconheceu, que jogaram gasolina na casa e atearam fogo. Em poucos segundos, as chamas de uma densa fumaça tragaram a casa de fazenda. Malcolm, de 4 anos, e seus filhos relembrariam esse episódio pelo resto da vida. Ouvimos uma grande explosão, recordou Wilfred. Quando acordamos, havia fogo por toda parte. Todo mundo corria para as paredes, esbarrando uns nos outros. Tentamos sair. Ouvi minha mãe gritar, meu pai gritar. Queriam ter certeza de que estávamos todos juntos para nos tirar de lá. O fogo espalhava-se com tal rapidez que praticamente não conseguiram salvar mais nada. Minha mãe pôs-se a correr de volta para pegar roupas de cama, qualquer coisa que conseguisse. Deixava na varanda e depois levava para o jardim. Ela cometeu o erro de deitar minha irmãzinha, ainda bebê, em cima de uns edredons para voltar a pegar mais coisas. Quando retornou, não viu o neném. Acontece que tinham colocado outras coisas em cima da criança. Minha mãe quase enlouqueceu, quer dizer, tiveram que segurá-la para que não voltasse a casa, até que o neném chorou e descobriram onde estava. Imagina a situação horrível, né? De terem colocado coisas acima da neném, porque não viram, né, na hora do desespero ali, e ela ia voltar para casa para tentar, achando que a criança ainda estava lá dentro. Quando a criança começou a chorar, eles conseguiram tirar a criança do meio dos edredons ali. E o que é pior de tudo é que o Will, né, o pai do Malcolm X, ele foi acusado, vejam só, ele foi acusado de colocar fogo na própria casa, não é? Segundo a justiça lá, se é que pode se chamar de justiça, que eles estavam querendo a pólice de seguro, né? Descobriram que a casa tinha seguro e que queriam botar fogo na própria casa, o que era um tremendo absurdo, né? Como é que ele ia colocar fogo na própria casa com ele dentro e a própria família dentro? Então não faz sentido nenhum. Outra coisa que não fazia sentido e que isso aí que no final inocentou eles dessa acusação foi que os seguros estavam vencidos, ou seja, várias parcelas do seguro estavam vencidos, então, obviamente que ele não iria ter direito se não pagasse essa parcela de seguros. E isso aí que foi uma coisa que tirou esse processo contra eles. Por quê? Se eles quisessem realmente receber o seguro, botado fogo na própria casa para receber o seguro, eles teriam pago, né, as parcelas, não teriam deixado atrasar, né, as parcelas do seguro. Então, um tremendo absurdo, né? E ele diz aqui que houve outro caso também, e esse tipo de coisa não era uma coisa, não era uma exceção, não, era a regra. Muitas casas foram incendiadas, muitas casas foram destruídas, casas de famílias negras destruídas pelos vizinhos racistas brancos, né? E aqui diz que aos 5 anos ele ia nessas reuniões da UNIA, né, na União dos Negros, e lá ele aprendia, né, com política com seus pais. Né. É que interessante que ele fala sobre a classe média negra, né, a crítica que ele faz à classe média negra. Ele costumava fazer sermões como convidado em igrejas negras, e a oferenda irrisória que recebia significava a sobrevivência da família. Malcolm foi ensinado a não ter senão desprezo pelos cidadãos que se sentavam para ouvir seu pai. Estava convencido de que os líderes negros de Lansing iludiam-se a si mesmos no que diz respeito ao seu verdadeiro lugar na sociedade. Não conheço cidade com porcentagem mais alta de negros ditos de classe média.
tão satisfeitos consigo mesmos e tão equivocados, tipos voltados para símbolos de status e ansiosos por integração, do que leasing. Mas a esses burgueses negros faltavam os recursos de uma verdadeira classe alta. A verdadeira elite, escreveu Malcolm na autobiografia, pessoas importantes, vozes da raça, eram os garçons do Carlton Club de Lindsay e os meninos engraxates do Capitólio Estatal. Não era sarcasmo. Esses homens tinham sido realmente seus iguais. Ou seja, ele estava falando que a verdadeira elite negra, para ele, eram essas pessoas mais pobres, né? Garçons, engraxates, que eram pessoas que foram realmente como ele, não os negros de classe média. E aqui ele fala uma fala interessante aqui, que também, além da Ku Klux Klan, surgiu um grupo menos conhecido aqui de justiceiros racistas, né? Que é a tal Black Legion. Ó, à medida que a Grande Depressão se agravava, brancos empobrecidos no centro-oeste sentiam-se atraídos por uma nova formação de justiceiros, a Black Legion, inicialmente chamada de Klan Guard. A formação, quando foi fundada em 1924 e no começo de 1925 em Bellaire, Ohio, utilizavam uma mistura retórica contra negros e católicos. Em vez de batas brancas, seus membros usavam batas negras. Queimar cruzes nas encostas à meia-noite, tudo bem. Desfiles ao meio-dia na rua principal estava fora de cogitação. A Legião Negra fez sucesso com o pessoal encarregado de aplicar a lei e alguns sindicalistas do setor de transporte público. Pelo começo dos anos 1930, seus membros faziam cavalgadas noturnas, rotineiras, e policiavam os padrões de conduta das cidades, submetendo suas vítimas a inúmeras humilhações, como serem açoitadas, lambuzadas de alcatrão e adornadas de penas, ou simplesmente expulsas da cidade. Aqui ele fala sobre o acidente ou assassinato do pai. No começo da noite de 8 de setembro de 1931, pouco depois de jantar, Io foi limpar o quarto de casal. Antes de ir ao lado norte de Leasing receber o dinheiro das galinhas de famílias que tinham comprado suas aves, Louise teve um mau pressentimento sobre a viagem e implorou-lhe que não fosse. Io ignorou os temores da mulher e saiu. Poucas horas depois, Louise e os meninos foram para casa. Mais tarde, ela foi acordada por uma forte pancada na porta da frente e pulou da cama aterrorizada. Quando abriu a porta, cuidadosamente deparou com um jovem policial do estado de Michigan, Lawrence G. Berio, que lhe deu a terrível e temida notícia. Seu marido fora gravemente ferido no acidente e estava no hospital. Horas antes, Berio tinha sido chamado à cena de um acidente envolvendo um bonde. Era o primeiro acidente grave que o jovem oficial investigava. A forte impressão que teve, como posteriormente relatou sua mulher, Florentina, foi a de que o homem tinha sido cortado em dois. O acidente foi muito violento. A polícia levantou imediatamente a hipótese de que Io escorregara e caía ao subir de noite num bonde andando. Talvez tivesse errado o passo e sido arrastado para perto das rodas traseiras do bonde. A possibilidade de Io ter sido vítima de violência racista jamais foi levada em conta. Io sofreu dores terríveis durante horas após ter sido levado para o hospital. O braço esquerdo tinha sido esmagado, a perna direita quase separada do tronco. Quando Louise chegou, estava morto. O médico legista declarou que a morte de Io foi acidental, e assim contaram os jornais de Leasing. Mas as lembranças de negros de Leasing, passadas de antes de boca a boca, contam uma história bem diferente, que sugere crime e o envolvimento da Legião Negra. Legião Negra, lembrando, era aquele grupo racista, né? Grupo racista que tinha parecido com a Ku Klux Klan, mas que usava bata negra. Aqui fala do funeral do pai. O bonde o cortara logo abaixo do tronco, separando completamente a perna esquerda e esmagando a direita, porque o bonde tinha passado bem por cima dele. Ele sangrou até morrer.
A lembrança mais vívida que Malcolm guardava do funeral do pai era de ver a mãe histérica e da dificuldade que ela teve para aceitar o acontecido. Malcolm achava que ele e os irmãos se ajustaram melhor à tratável realidade da morte de Euliro do que Louise. Mas apesar disso, os meninos ficaram profundamente abalados com os rumores que circulavam sobre a violenta morte do pai. Filbert, então com 8 anos, ouvia dizer que alguém tinha atingido meu pai com um carro pelas costas, jogando-o debaixo do bonde. Depois eu soube que alguém o empurrara para baixo daquele bonde. Um possível crime racial. Uma reconstituição pericial da morte de Euliro sugere que a história ouvida por Filbert talvez seja verdadeira. Antes de sair de casa na noite de sua morte, Iel disse à mulher que ia à parte norte de Lising. No entanto, de acordo com os jornais locais, seu corpo foi encontrado na intersecção da rua Detroit com a Avenida Michigan, um quarteirão a leste da linha que delimita a cidade. Poucos negros moravam nessa área. A estranha localização do corpo sugere a possibilidade que Iel tenha sido atingido por um carro, ou quem sabe, atacado a cacetadas num lugar e levado para debaixo de um bonde em outro, a fim de criar a impressão de que houve um terrível acidente. O provável assassinato de Iel pode ter sido o mesmo objetivo dos linchadores praticados. O provável assassinato de Iel pode ter sido o mesmo objetivo dos linchamentos praticados no Sul, ou de aterrorizar os negros e suprimir atos de resistência. Bom, pessoal, está aqui. Esse é o livro, né? Quem tiver a oportunidade, quem conseguir de encontrar, tá? Encontrem. Esse aqui eu comprei no Shopping Grande Rio, lá em São João de Meriti, né? Quem mora perto aí, dê uma olhada, ou entre ou qualquer outra livraria e veja esse aqui, tá? O nome é Malcolm X, uma história, uma vida de reinvenções, de Minnie Marable. É muito interessante, vale a pena você que quer entender mais sobre esse controverso líder do movimento pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado dos trechos que eu li aqui e tenho certeza que eu posso fazer outros vídeos sobre esse assunto aqui assim que eu ver mais coisas sobre a vida de Malcolm. Como vocês viram, eu falei mais sobre a infância dele, que é o primeiro capítulo do livro, que eu já li a introdução, o primeiro capítulo, que fala sobre essa situação, né? Mas só por esses trechos você já consegue entender que o radicalismo dele, né, os discursos dele, não vieram do nada, né? Havia toda uma sociedade ali que oprimia os negros, que maltratava os negros de modo inclusive, praticar assassinatos. Né? Por que eles faziam esse tipo de coisa? Por que eles praticavam esses assassinatos? Porque eles sabiam da impunidade que o sistema segregacionista dos Estados Unidos dava para esses brancos racistas. Né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado da informação e da indicação. Essas aqui são as minhas primeiras impressões desse livro. São impressões muito boas, como vocês puderam ver. Realmente vale a pena você comprar esse livro aqui, se você tiver condições financeiras para isso. Bom, obrigado a todo mundo. O livro recomendadíssimo aqui, tá? Para quem quiser entender o que é Malcolm X, né? O que é Malcolm X, né? É muito fácil você pegar um vídeo dele no YouTube, pegar uma frase, uma fala ali que pode parecer bastante radical, mas sem entender o contexto, sem entender o que tornou ele essa personalidade radical, você não entende bem a fala dele. E, pelo pouco que eu li desse livro, já dá para entender bem qual contexto ele estava inserido para se posicionar dessa maneira. Bom, pessoal, esse é o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe nas redes sociais se você achou esse vídeo aqui importante. Se você for novo aqui, se inscreva, clique no sininho, ative as nossas notificações.
porque aqui tem vídeo quase todo dia, mas nem sempre o YouTube lança notificações, né? Porque o YouTube ele tem uma política de exigir que você poste vídeos todo dia, e nem sempre eu posso postar vídeos todo dia, isso prejudica um pouco o alcance do canal. Mas se você achou esse vídeo interessante, compartilhe nas redes sociais, e eu tenho certeza que o meu canal assim vai crescer com a ajuda de vocês. E para vocês verem os meus vídeos que eu não posso colocar no YouTube, eu peço que você entre na minha comunidade no VK, que o link vai estar aqui embaixo na descrição. Obrigado a todo mundo e até a próxima.